A ESA tem o histórico de anular muitas questões, principalmente questões de matemática. Quase todos os anos a ESA costuma anular uma questãozinha de matemática, o que ajuda muitos candidatos e o que prejudica muitos outros. Essa aqui é uma das questões que caiu na ESA no ano de 2022, mas foi anulada. E nesse vídeo eu vou resolvê-la contigo para você perceber por que ela foi anulada nesse concurso. Vamos lá! Determinado quartel tem caixas d'água no formato cilíndrico. Os militares do pelotão de obras receberam a missão de pintar uma caixa d'água desse quartel. Ou seja, ele vai pintar a caixa d'água no formato cilíndrico. Mas você já deve estar pensando, se ele vai pintar a caixa d'água, ele deve estar falando de fora, não vai colocar nada lá dentro. Beleza? Então, se ele está falando de fora, apenas da capa, você já deve suspeitar de que isso daí é a área e não o volume. Porque o volume você preenche lá dentro do sólido, beleza? A área é só o revestimento. Mas vamos continuar a leitura, olha lá. Ajude-os a fazer o orçamento da obra, encontrando a área total dessa caixa d'água. Beleza? Agora ele falou que ele quer a área total do cilindro. Mas aí vamos começar aqui com as nossas discussões antes da gente continuar a leitura. Bom, se ele quer pintar a área total da caixa d'água, ele quer que você calcule a área total para pintar ela por completo, você deve pensar, bom, a caixa d'água está no lugar? Porque se ela estiver no lugar, eu não posso pintar o fundo, né? Ou seja, ele vai considerar o fundo ou não vai? Bom, a caixa d'água compreende a tampa ou não compreende a tampa? São outras coisas que ficaram vagas até agora. Vamos continuar a leitura para a gente chegar a uma conclusão. Ajude-os a fazer o orçamento da obra encontrando a área total. Beleza. Sabendo que a sua altura, a altura da caixa d'água é 15 metros e que o seu diâmetro mede 5. Se o diâmetro mede 5, a gente já sabe que o raio mede 2,5. Ele ainda manda você considerar o π igual a 3,14. Olha lá. Só por aí eu já poderia deixar vários questionamentos e recursos pedindo anulação da questão. Porque se ele pede para você pintar a caixa d'água, você tem que considerar que a tampa faz parte dela e que o fundo também faz parte, porque ele é um cilindro, ela tem um formato cilíndrico, a não ser que ele diga o contrário. Beleza? Então a gente vai calcular toda a área dessa caixa d'água, considerando o fundo e também a tampa. Beleza? Ele não comentou nada. Então vamos lá calcular a área total. Você deve se lembrar que a área total do cilindro é dada da seguinte maneira. A área da base, que é πr ao quadrado, como eu tenho duas bases, então é 2 vezes a área da base, 2πr ao quadrado, mais a área lateral. E o cilindro, quando você calcula a área lateral, se você cortar o cilindro no meio e abrir essa parte lateral, vira um retângulo, onde a base é 2πr, que é o comprimento da circunferência, e a altura é a própria altura do cilindro. Beleza? Então, a fórmula da área lateral do cilindro é 2πrh. Tá aqui, a fórmula para calcular a área total do cilindro, 2πr ao quadrado mais 2πrh. Tranquilo? Sem gravar, eu cheguei contigo aqui nessa fórmula. Então, agora eu só vou fazer essa conta. Vamos nessa, área total, 2π vezes 2,5 ao quadrado, mais 2π vezes r, que é 2,5, vezes h, que é 15. Beleza? Vamos lá, então, continuar essa conta, 2,5 ao quadrado dá 6,25. 6,25 vezes 2 vai dar 10, vai 1, 4 com 1, 5. 2 vezes 6, 12. Então, aqui eu tenho 12,5 π. Essa conta aqui, 12,5 π. Beleza? Aqui eu faço o restante, 2 vezes 2,5 dá 5. 5 vezes 15, eu sei que é 75. Então, aqui eu tenho 75 π. Então, a área total é 75 π mais 12,5 π, que nada mais é do que 87,5 π. Se as respostas estivessem com o π,
essa seria a correta. Mas ele disse que você tem que substituir o π por 3,14. E aí você vai ter que terminar essa conta. 87,5 vezes 3,14. Olha lá, conta grande, mas a gente vai fazer aqui rapidinho. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 7, 28, com 2, 30, vão 3. 4 vezes 8, 32, com 3, 35. Pulo uma casa e vou multiplicar por 1, que dá 5, 7, 8. Pulo duas casas, vou multiplicar por 3. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 7, 21, com 1, 22, vão 2. 3 vezes 8, 24, com 2, 26. Ó, 0, 5, 17, vai 1. 14, vai 1. 7, 2, 2, 3 casas, 2, 3 casas. Então, eu tenho aqui que o resultado é 274,75 metros quadrados. E olha para as alternativas, ó, não tem nenhuma delas. Todas elas são menores, a única que não é menor é essa aqui. E aí você fica suspeitando, poxa, será que ele está considerando que pintar a caixa d'água não consiste em pintar a sua base? Não faz muito sentido, né? Porque a caixa d'água tem que ter uma base, senão a água vai embora. Mas você poderia fazer essa conta e retirar a conta da área da base. Ou será que ele está pensando, bom, você pode calcular a área da caixa d'água e não calcular a área da tampa? Deixa isso para lá. É isso ou não é? Então é isso que ele queria de você, só que não tem alternativa correta, por isso essa questão foi anulada. Beleza? Fique com Deus, grande abraço e até a próxima!